tomar a nossa Bíblia, nós estamos estudando, para mim, o livro mais completo que tem para ensinar tudo que você possa imaginar. É o livro de Neemias. Você quer corrigir tua vida, quer crescimento, quer prosperidade, quer ser abençoado, quer ter uma família abençoada. Meu irmão, aprenda esse livro. Quer ser um grande gestor, quer ser um cara preparado teologicamente, aprenda esse livro. É um livro grandioso. Vocês agora, nós vamos entrar, guerra espiritual contra a igreja. Olha só o que ele vai nos ensinar. E no capítulo 5, será guerra espiritual contra Neemias, contra você. Então, você vai ver o tanto que você vai aprender. Então, capítulo 4 de Neemias, veja só. Então, Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém. Naquele tempo, a cidade que não tinha muro, meu irmão, era fraquíssima, era atacada. Principalmente Jerusalém, que era uma cidade, até hoje, altamente cobiçada, teologicamente, religiosamente, várias religiões se acham com direito, já teve guerras mundiais, as cruzadas por causa de Jerusalém, e a Bíblia fala, Isaías fala que vai ser sempre um cálice a tontear as nações, Jerusalém, até que Jesus volte. Então está lá, a cidade não tem muros, já tinha Maranata, Catedral do Louvor Maranata, estava lá pastor Afonso pregando, pastor Rafael, pastor Francisco, pastor Jean, louvor lindo. Esdra, Afonso, não, Esdra, pastor Esdra, era o pastor da igreja lá, do templo, celebrando, fazendo culto, e a cidade destruída, aniquilada, miséria, opróbrio, pobreza, o inimigo lá, nada podia fazer nada ali, e tinha culto, e tinha crente. Então, tu está vendo que o negócio precisa eu ter as muralhas em volta de mim, em volta da minha casa. Tem gente que não liga para isso, gente. Não liga, a família dele está exposta. E o pastor é responsável se ele não falar isso aí. Levanta os muros, rapaz. Não deixa buraco nos muros. O inimigo vai penetrar. Deus quer que nós tomemos posicionamentos. Então, ele sabia disso. Como é que está a situação do nosso povo? Destruído. E Esdras já estava lá. Não era falta de templo. O templo já está... Não brigaram por causa do templo. Por causa do templo, construíram um templo. Está aqui o templo. Esdras está lá. Deixa lá ele lá. Mas quando foram reconstruir os muros... vamos ler? Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que foi governador de Samaria, era um dos líderes de Samaria. Olha a briga de samaritano com judeu. Isso é antigo. Que edificavam os muros, Neemias capítulo 4. Nós vamos ler devagarzinho, a gente vai explicando, vai ser maravilhoso. Estava edificando o muro, ardeu em ira. Olha a situação, ardeu em ira, quando ele soube que os muros estavam sendo reconstruídos. Então vai acabar com a bagunça da cidade, vai acabar, o povo vai se edificar, o povo vai crescer, o povo vai ser abençoado, o inimigo não pode mais atacar. Se indignou muito, ficou indignado, escarneceu dos judeus. Aí eu já vou entender como o diabo age, quando eu estou edificando minha casa, quando eu estou edificando minha igreja, minha célula. A ira dele é tremenda. A Bíblia não fala em outra hora que a ira dele é tão grande assim. Mas quando eu estou edificando a obra de Deus, meu irmão, presta atenção. Tem gente que diz, Satanás não me ataca, pastor, eu sou um cara, porque tu não faz nada. Tu não cuida de nada, como é que Satanás vai estar preocupado contigo? Ele está te deixando porque sabe que tu não produz para Deus. Então é muito importante a gente saber disso. Agora, ele se ardeu em ira, ficou indignado, e escarneceu. Quando tu está edificando a obra de Deus, ele vai te atacar de uma maneira, escarnecer, criticar, diminuir, pisar, sabe? Deixar o cara envergonhado. É como ele age. Então a gente tem que saber e não se abater quando tu está sendo escarnecido,
a tua autoestima. Ele gosta de uma coisa chamada autoestima do crente. Como Satanás gosta de atacar essa área, gente. Então, verso 2: e falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria. Foi aí, olha a preocupação dele como foi grandiosa agora. E disse: o que fazem esses fracos judeus? O que fazem esses fracos crentes de Maranata? Edifiquem a Maranata, para você ver as críticas ao redor. É aí que ele ataca. Então, quando tu está sendo atacado, calma, porque alguma coisa Satanás está vendo que tu está fazendo para Deus. Então, é muito importante eu saber de todas essas coisas. Isso é um amadurecimento muito grande. Em vez de eu retrair, ficar encabulado, tímido, medroso, temeroso. Não, eu estou agradando a Deus. Então, falou na presença do exército dele de Samaria. O que esses fracos judeus estão fazendo? Vamos permitir eles reconstruir os muros? Falando para o exército. Convocou o exército de Samaria. Olha o que provocou. A reconstrução dos muros de uma igreja, gente. De uma família. Olha o que produz, gente. Está vendo? Vão sacrificar. O que significa vão sacrificar? Vão continuar a fazer cultos e vão continuar a orar para Deus, vão continuar a trabalhar na obra de Deus. Vamos deixar? Veja a importância disso aí, gente. Veja a importância de tudo isso aí. Acabalão num só dia. Olha o escarnecimento. Quer dizer que eles vão fazer em um dia essa muralha. Neemias fez em 52 dias, meu irmão. Naquela época, 52 dias. Foi tremendo a ação de Deus e da igreja na reconstrução. Isso é muito lindo, isso é muito importante. Vão reviver dos montões de areia, tudo derrubado, montões, monturos, tijolos queimados. Como eles vão remover tudo isso? Porque é mais fácil construir do que tu refazer as coisas. É muito mais difícil reconstruir, remover os montões de areia, montões de terra, para poder... E o muro, naquela época, o muro de Jerusalém, 5 metros de altura, por largura, 1 metro de largura, 1 metro e pouco de largura. Então, não é um murinho como é das nossas casas, não era não. E não é, tem lá, o muro está lá perfeito, hoje em dia. Então, como eles vão usar pedra? As pedras foram queimadas. Olha o desestímulo. Olha o desestímulo quando tu vai construir para Deus. É tremendo o desestímulo. Não perca a esperança. O Deus quer refazer e Ele pode todas as coisas. Vamos chegar lá. E estando com ele Tobias era um judeu, era da descendência de Ló, das filhas de Ló, os moabitas e amonita, ele era um amonita. Veja só, um cara de relacionamento conosco aqui, contrário a nós totalmente, que também respeitava, entre aspas, o Deus de Israel. Você vê como você confessava o Deus de Israel, mas totalmente contrário à reconstrução dos muros. Aí o cara inventa uma história, os reis persas não vão aceitar. Já foram tremendamente desafiadores do mundo todo. Exemplo, quando o rei Davi era rei, Salomão, vamos deixar eles reconstruírem. Os reis persas, o império persa vai vir, não vai deixar. As explicações Satanás tem demais, mas para Deus nada é impossível. Então, o amonita Tobias disse assim: ainda que vão edificar um muro, olha o escarnecimento, uma raposa, um gatinho, a hora que ela passar por cima do muro, o muro cai, para desestimular, sabe, para poder tirar o ânimo da gente. É uma tática que ele tem, gente. Precisamos prestar atenção para essas coisas simples que a gente às vezes não presta atenção. A gente se zanga, retrai. Eu, quando me converti, eu tenho 2 momentos que eu gosto de citar como exemplo.
Um diziam assim: acabou-se como médico. Acabou, esse não serve mais para nada. Acabou. E até hoje eu estou cheio, com história cheia, porque não tem nem tempo. Acabou. A outra, eu resolvi colocar na minha clínica, quando eu tinha, hoje eu nem tenho tempo para clínica, agora eu estou na igreja, bastante, quase que dedicação exclusiva, de manhã, consultório 3 vezes na semana. Mas eu botei na minha clínica, a clínica Bethesda, cultos mesmo, e palavras sendo pregada várias vezes na semana, e aí diziam que eu ia enriquecer com a igreja, para me abater. Saíram de lá, continuo pobre, e saíram de lá 3 igrejas. 3 igrejas. Então, foi vitoriosa os trabalhos que nós fizemos na clínica. Mas eles diziam lá: rapaz, acabou-se, tu vai ficar milionário, tudo bem, eu sei que tu quer riqueza. Então, para me abater, para eu diminuir, para eu não botar as coisas para funcionar. Então, ele tem essa tática de não deixar a gente feliz com as coisas que a gente faz, diminuir o trabalho da gente, diminuir a nossa realização para Deus, o poder que Deus vai executar nos usando, ele abate, quebra, diminui, certo, gente? Então, a gente precisa prestar atenção, que tu na obra, tu vai sofrer esses ataques. Aí, o que fez Neemias diante de tanto ataque, que eu anotei aqui, foi tanta coisa, para poder quebrar a hegemonia, quebrar a autoestima, tornar a gente visivelmente na visão dos outros burro, incompetente, pessoas frágeis, pessoas que não têm consistência, pessoas que nada fazem que presta, o muro vai cair, se passar uma raposa o muro cai. Quer dizer, vocês não têm competência, e não tem competência muito mais, porque está cheio de terra, montões de areia, botam dificuldades tremendas, para você não fazer a obra de Deus. Então, eu tenho que estar. O que Neemias fez? Vai orar. Olha só, verso 4. Ouve, ó nosso Deus. Vem a dificuldade tremenda, o povo desanimado, a igreja está toda desanimada, está todo mundo achando que quer se mudar de igreja, quer ir para outra igreja. Às vezes acontece, pastor enfrenta problemas, isso é um problema de pastor tremendo, essas situações aqui. O inimigo atacando de tudo que é área, e às vezes ele não está sabendo que não é fácil liderar para poder fortalecer o povo, para poder não aceitar essas acusações, e para poder tomar a frente, que Deus quer dar vitória. E Deus está no meio desse problema todo. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, tão desprezados. Torna o seu opróbrio para eles. Hoje a gente não ora mais assim, gente, mas no Velho Testamento, os salmos imprecatórios, salmos de Davi, então, Salmo 69, 79, Salmo, era para quebrar mesmo, que Davi, porque as guerras eram materiais mesmo. Hoje não, hoje a nossa luta não é mais contra as pessoas, não é mais material. Hoje eu vou até orar pelos vos inimigos, orar pelos que vos perseguem. A minha luta não é contra a carne ou sangue, é contra os poderes, os principados e potestades, dominadores, desde as regiões celestiais, que usam os demônios menores, as castas menores, para atacar nossa família, atacar nossa casa, atacar nossa vida espiritual. Tudo planejado dentro de uma unidade que eles copiaram de Deus. Satanás, o exército de Satanás tem 2 coisas. Eles têm 2 coisas. Eles vigiam o tempo todo a gente. E eles vivem em unidade. E se quiser dar mais um elogio que ele copiou de Deus, do exército de Satanás, eles têm uma hierarquia tremenda. Hierarquia. A gente falha nessas coisas. Principalmente numa coisa que é tremendamente prejudicial. Na família, quando tu vê um problema na família, essa é uma unidade. Por isso é que Deus diz, ó, o homem e a mulher serão um só, por causa do inimigo, para ele não atacar, para ele não ter vitórias. E a gente divide, né? A gente comete essa falha que eles não cometem. Agora, eles vêm para matar, roubar e destruir, só. Muito bem, então, gente, a oração de Neemias era uma oração igual a de Davi. Hoje nós não fazemos mais orações assim.
Não vamos mais orar para Deus castigar ninguém, pelo amor de Deus, não é? A gente precisa saber orar para Deus converter as pessoas e dar testemunho para essas pessoas. Mas é uma coisa assim que a gente precisa prestar atenção. Mas Davi fazia essas orações de imprecatória, tem duas justificativas. Primeiro, quando Deus é atacado, Senhor, teu nome está sendo ultrajado, a tua santidade está sendo atacada, Senhor, a tua glória está sendo atacada. Aí Davi mandava brasa mesmo com as orações dele contra as pessoas. E também, quando o povo de Deus está sendo atacado, as orações eram duras de Davi. O teu povo, Senhor, é o teu povo. E Deus não gosta do povo dele. Deus não gosta realmente quando ele é atacado no poder, na glória, na santidade dele, né, nas realizações. E Deus não gosta que o povo dele seja atacado. Exemplo, quando Paulo de Tarso estava atacando os crentes, prendendo, fazendo aquela confusão toda, por zelo, achando que os crentes eram hereges, estava adulterando o nome de Deus, inocentemente. Saulo de Tarso, ele estava fazendo aquilo inocentemente, mas quando Deus aparece, naquela luz que ele cai do cavalo, a primeira coisa que ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque me persegues. É porque Saulo estava perseguindo vocês, nós, os crentes da época, e Deus diz: não, essa perseguição é contra mim, é contra mim. Então, são duas coisas que Deus fica tremendamente aborrecido: quando a igreja dele é assolada, é perseguida, e quando o nome dele é ultrajado. Então, são realmente orações que eram feitas de uma maneira muito duras. Olha o que diz Neemias mais, verso 5: não cubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o pecado deles, Senhor. Veja o pecado deles e manda brasa contra eles, porque eles estão atingindo o teu povo, eles estão atingindo o teu nome, a tua santidade, a tua glória. Mais ou menos isso que se baseia as orações em que Deus, imprecatórias, que hoje a gente não faz mais. Mas, eu pesquisando, lá no livro do Apocalipse, quem eu encontro? Uma oração imprecatória do Novo Testamento. Eu encontrei uma. Aquele povo que foi Marte, lá no capítulo 6, versículo 10, Senhor, nos vinga aí na terra. Está lá. Senhor, vinga o nosso sangue aí na terra. Está lá, Apocalipse capítulo 6, verso 10. Bom, mas o Senhor quer que a gente ore pela salvação, pela conversão e não por castigo de ninguém. Então é bom a gente chamar atenção para isso, porque eu vejo irmãos às vezes orando pesado. Eu sei, porque eu estou na oração diariamente, eu vejo algumas orações carregadas, às vezes chateados com outros, mas não pode ser assim não. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e mais se ajuntaram os árabes daquela região toda, os amonitas e os asdoditas, fizeram um exército poderoso, meu irmão, contra aqueles homens que estavam reconstruindo o muro. Você vê que se Deus não entrar na história, como é que aqueles homens desanimados, sem armas, vão enfrentar exércitos poderosos daquela região? Como? Só Deus que pode fazer com que você tenha vitória. Eu quero ensinar uma coisa para vocês, muito importante, sobre oração. É o seguinte: Deus, Ele não te tira da responsabilidade das coisas. Deus vai estar, Ele é fiel, Ele vai estar contigo, sempre, sempre, sempre. Às vezes tu é que não aparece, mas Ele vai estar. O que Deus quer que você, com Ele, participe daquela situação. Certo? Tem muita gente que não quer participar. Ora, mas não está participando. Está errado. Duas coisas. Tu vai só, tem gente que vai só. Vou lá, não vai dar em nada, vai dar só confusão, só briga. Não adiantou nada. Tu não foi com Deus. Ou então, tu manda Deus ir e não vai. Então,
quando os amigos de Daniel entraram, não é? Entraram na fornalha, entraram 3, tinha 4, porque Deus estava lá. Mas eles entraram na fornalha, mas Deus estava lá. Então, toda guerra espiritual, toda vez que tiver problemas na tua família, na tua casa, na igreja, na tua célula, guerra espiritual mesmo, tu está vendo que tu está sendo perseguido, tu vai com Deus, orando, sem isso nada vai funcionar, porque tem um exército contra ti que tu não pode com ele, e tu vai estar na guerra. Tu e Deus, vocês dois, Deus te dá a honra e a glória de tu ser um coparticipante com ele para derrotar o inimigo. Entenderam bem? Isso é muito importante para vitórias, para a gente conquistar a vitória. Muito bem, então ligaram-se entre si, não é? Todos para vir e guerrear contra Jerusalém, e para desviarem o intento dos judeus de reconstruir o muro. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Olha a ação de Neemias. Neemias era um estrategista, era um gestor. Ele falava com Deus, orava para Deus e ele decidia. Ele vai tomar decisões aqui interessantíssimas. Então ele orou, não é? Ele orou, ele viu que o exército estava realmente perturbando, ele pediu a Deus e ele colocou guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Jesus falou, vigiai e orai, vigiai, gente. Tudo tem no Novo Testamento, isso aqui está tudo no Novo Testamento. É interessante a Bíblia, você trazer o velho dentro do novo, ou então ir buscar no velho o que está no novo. Isso é muito importante. O que isso tem a ver com Jesus? Tem, ele mandou. Orem sem cessar, orem, mas vigiem e orem. Não é só orar, tem que vigiar, certo? Muito bem. Então disse Judá. Judá era um aliado de Neemias. Olha como às vezes as coisas não vêm só de fora, vêm de dentro, gente. A gente tem que estar esperto para tudo, certo? Olha o que diz Judá. Já desfaleceram, desfaleceram, quer dizer, acabou o nosso ânimo, Neemias, nós vamos desistir. Você vê como acontecem as coisas? Às vezes dentro de casa, um casamento, há uma desistência precoce, tem casos, né? Não estou falando que são todos. Na família, filhos desistindo, esse meu filho eu não vou, não faça isso, Cuidado com o que tu vai fazer, cuidado com o que tu está desistindo. Então, é muito importante a gente avaliar bem, né? Já desfaleceram as forças dos carregadores. Nós não aguentamos mais tirar terra onde é muro. Não aguentamos mais carregar tijolo queimado, que não presta mais. Montões de areia. Não dá mais. Pastor, não dá mais para aguentar essa cela. Pastor, eu não aguento mais essa igreja. Pastor, eu não aguento mais esse pastor Afonso. Eu não aguento mais Rafael. Rafael está aí, Rafael? Eu não aguento, está bem ali, Rafael. Eu não aguento mais Rafael. Pastor Jeanco cantando. Calma, meu irmão, vamos ter calma. Já desfalecendo as forças dos carregadores. E o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Não dá mais. Então, é muito importante. Disseram, porém, os nossos inimigos. Aí ele diz, olha o que os inimigos estão dizendo. Olha o que os inimigos estão dizendo. Nada saberão disto, nem verão, até que nós entremos no meio deles e matemos. Nós vamos entrar lá em Jerusalém, vamos matar todos eles lá dentro. Então, Judá está dizendo, nós não aguentamos mais, o negócio está difícil. E olha o que eles estão dizendo, que eles vão entrar aqui dentro e vão nos matar aqui dentro. Nossas famílias todas, não é fácil, né? Então, você vê que o desestímulo de quem? De gente de dentro da casa. Então, a guerra, não é? É lá de fora, mas também dentro tem muitos problemas para ser resolvidos. De desestimular, de tirar o ânimo de uma palavra que é fundamental. Desencorajamento. Isso é muito interno, gente. Não deixa que teu irmão te desencoraje.
Não deixa que teu irmão te desencoraje. Desencorajamento. Essa palavra é importantíssima. Não deixa. Não deixa. Porque Deus é poderoso muito, muito, muito mais do que qualquer coisa. Gente, não tem como. Se tu vai com Deus com propósito, porque não vai com propósito. Vai com pecado às vezes, não vai ter vitória. Não vai, eu digo, olha, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu já digo logo, não vai adiantar. Eu vou com Deus com propósito de vitória em Deus e com arrependimento e em santidade de vida. Ponto. Quero ver o inimigo prevalecer. Então, mas aí ele orou, Neemias orou, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Deus operou transformações no coração, tirou aquele desestímulo, desencorajamento, autoestima baixa, sabe? Derrota. Para com isso, rapaz. Nosso Deus é mais que vencedor. Não é? A gente precisa assumir esse Deus que a gente fala. Na prática, a gente às vezes não assume. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra tinha a arma. Neemias disse, não, vocês vão fazer o seguinte, nós vamos estar preparados no muro, trabalhando com uma mão, com a outra, com a arma preparada. Eu quero ver se eles vão entrar. Eu quero ver se nós vamos ter derrota com o nosso Deus. Vocês já vão ver o que ele vai dizer de Deus, Neemias. Preparar. Hoje em dia, a gente está preparado. Qual seria a arma nossa? A palavra de Deus. A vida em obediência a Deus. É uma arma preparadíssima. Eu estou com o capacete da salvação. Eu estou com o cinturão que nos protege. Não é? Eu estou com o escudo da fé, com a espada. Quero ver. Efésios capítulo 6. A armadura de Deus. Aí eu não posso ir sem a armadura de Deus. Meu irmão, muita gente vai. Espera aí, pelo amor de Deus. Está gente cheia dessas coisas. Eu vou com Deus, que Ele vai participar da guerra, Ele tem que estar participando. Ele é o Senhor dos exércitos. Como é que Ele não está na guerra? Está na guerra. Ele está na guerra. Agora Ele quer te ver, Ele te coloca problema, que Ele quer resolver com a tua presença. Isso é Deus, gente. Esse é o Deus que nós amamos. Vou repetir de novo. Já vai dizer aí mais ou menos. Ele quer que eu ore para vencer, que Ele é o Senhor dos exércitos, Ele quer derrotar o inimigo, Ele me botou nesse projeto, nós fazemos parte nesse projeto, por isso é que Ele me remiu, por isso é que houve redenção, me trouxe das trevas para a maravilhosa luz, para vencer, Ele me botando sob a minha responsabilidade, e dele, importante, certo? E dele, as ciladas do maligno, as artimanhas do maligno, os desígnios do maligno, Ele me colocou com Ele, olha que glória para mim, eu estou do lado dEle, guerreando, nada parado, sem estar parado, Então é importante você ver isso na sua casa. Tem muitos jovens que eu vejo aqui na igreja, que estão por aí no mundo e os pais não estão tomando decisões nenhuma. Tem que sentar para conversar. Eu vejo, eu sei. Os pais não tomam providências. Deus, na sua justiça absoluta, Ele não pode fazer certas coisas. Ele determina como Ele quer, como Ele vai agir, dentro da justiça absoluta dEle. Aí tu diz, eu não sei como é que Deus deixa passar, eu não sei por que Deus deixa isso. Gente, Deus está na justiça absoluta. Aqueles seres criados por Ele, vão lá na presença dEle, que Ele até hoje ainda não extinguiu, não jogou no lago do fogo, eles estão me acusando. Deus na justiça absoluta, Deus podia dizer, não, para lá, resolveu o problema, mas Deus na justiça absoluta, Ele resolve dentro de uma justiça absoluta que tu não entende nem eu, é absoluto. E aí, como é que Ele age? Como é a estratégia de Deus?
eu vou entrar nessa. Não é como eu penso, eu acho, não. Tira isso da cabeça. Não é assim, não. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender realmente. E olha o verso 18. E os edificadores, cada um trazia sua espada. Hoje é a palavra de Deus. Hoje é a palavra de Deus. Eu sei manejar a palavra de Deus. Eu estou na escola dominical. A escola dominical, para mim, é uma coisa espetacular. E quem pode um pouco mais, faça esse curso de teologia. Eu estou fazendo mais um agora, muito bom. 1 João, lindo. Que livro espetacular. Para a gente aprimorar. Aprimore, gente, aprimore. Seja mais que vencedor aqui na terra, participando dessa glória imensa, que é lutar ao lado de Deus. Deus lutar comigo. Sou co-participante. Sou co-herdeiro. Por que eu não sou co-participante dos problemas que afligem a igreja do Senhor? E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. Foram animados, foram restaurados. Não é? Se fortaleceram. Cadê a fonte dessa força? Aqui tem gente que está abatido, choraminga, usei esse termo, choraminga, né? Abatido, autoestima baixo, complexos de inferioridade, outros complexos de superioridade, não adianta, pior. Então, desestimulado, desencorajados. Onde está a fonte? Quem tem sede, venha a mim e beba. Tu não vai encontrar essa fonte. Neemias ia na hora certa. Vou dar uma outra dica para vocês, muito importante, sobre que eu aprendi no livro de Neemias e de outros livros aí. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem Tiago capítulo 1, eu até estava falando isso lá embaixo na minha escola. Quem não tem sabedoria, está lá em Tiago capítulo 1, verso 5. Peça sabedoria a Deus, que Ele dá deliberadamente. Certo? Está escrito lá. Né? Está escrito lá. Então, se você perguntar para alguém, essa pessoa diz assim, pastor, eu já pedi, acho que já me deu. Não, não é assim não. Vem um problema, eu vou orar para Deus. E nesse problema, eu vou pedir sabedoria para Ele, para resolver esse problema. Deus quer comunhão, meu irmão. Deus não é bloco. Já pedi, pastor, isso aí eu já pedi, não peço mais. Não. Cada problema teu é comunhão com Deus, com o Espírito Santo. É o poder de Deus. É a sabedoria do alto que vai vir, porque tu vai pedir para enfrentar esse problema. Cada um tem estratégia, tem oração, tem inimigos que estão agindo de maneira diferente, tu vai ver como é que ele está agindo. O inimigo está mudando a estratégia. Tu repara que ele começou irado, para ver se o pessoal recuava. Depois ele começou a escarnecer. Depois ele começou a gozar que uma raposa vai derrubar o muro. Depois ele começou a dizer, não, eu vou atacar e matar vocês lá dentro. Ele vem com estratégias diferentes. Depois ele começou a usar gente da própria igreja para desestimular. Divisão. Esse é um dos elementos mais importantes de Satanás. Divisão. Isso é muito sério. Então, os edificadores traziam toda a sua armadura de Deus. Não é? E o que tocava a trombeta, Neemias determinou, fica sempre perto de mim. E vocês vão estar de ouvidos preparados. Essa trombeta, meu irmão, até no arrebatamento, a primeira coisa que nós vamos escutar é a trombeta de Deus. A trombeta de Deus. O que é trombeta hoje em dia? Trombeta, meu irmão, tem um sentido, sim, no Novo Testamento, de algo que nós vamos ouvir. Eu não sei se é. Para mim, é a palavra sendo pregada, principalmente aqui em cima. Que lugar para a gente falar a verdade? É o lugar para a gente, para John Stott, para Lloyd Jones, o púlpito é a coisa mais importante para eles. Porque tu fala abertamente para todos, inclusive para ti, para teus parentes, amigos. Tu não está falando para uma pessoa. Tu está sendo altamente inocente, falando a verdade dentro da palavra, dentro das escrituras, de uma maneira familiar. É um lugar espetacular para você chamar a atenção, para você tocar a trombeta.
Exato, assim que eu vejo tocar a trombeta. Muito bem, então, verso 19, disse eu aos nobres. Os nobres não queriam se envolver naquela época. Você vê que os nobres achavam que eles não tinham que se meter nisso, a família deles não tinha que se envolver. Mas Neemias está falando agora para eles, aos magistrados, ao restante do povo. Grande e extensa é a obra de Deus. Grande e terrível, essa palavra é muito usada no Velho Testamento. Grande e terrível é o nosso Deus. Ele é grande em majestade, Ele é grande em santidade, Ele é grande em glória. Ele é grande em tudo que você possa imaginar. E a palavra terrível, eu fui fazer essa palavra terrível, a gente olha essa palavra terrível, parece assim, que ele é amedrontador. Não é isso não. Você vê como a gente tem que pesquisar, às vezes, para aprender. Terrível é o nosso Deus, é porque Ele te expõe, te protegendo aos problemas que o inimigo cria, e Ele vai estar contigo, não é? Ele vai te dar vitória e vai te livrar, mas tu vai ter que participar. Terrível é o nosso Deus, que Ele não te deixa fora, tu não faz corpo mole com Ele. Em resumo, terrível, eu não sabia. Eu fui ler, eu fui pesquisar, terrível, eu sempre parava, passava, às vezes tu passa e não sabe, pensa que sabe. Aí eu fui pesquisar, não, gente, terrível porque Ele me bota mesmo para lutar, para sentir o problema, para cuidar das ovelhas, para restaurar vidas, para me expor, comentários lá fora. Porque o pessoal começa logo, quando tu faz a obra de Deus, o pessoal começa logo a fazer comentários a teu respeito. Então, Ele te expõe mesmo, Ele te usa, e você vai lutar e vai vencer, e vai ter grandes vitórias com Ele. Por isso é que, no Velho Testamento, Ele é chamado terrível. Terrível é o nosso Deus. Davi é um exemplo de guerreiro, né? Então, extensa a obra de Deus. Nós estamos apartados do muro, longe, nós estamos muito longe uns dos outros. É Neemias falando, olha, nós estamos muito longe. Vamos estar mais perto, vamos usando estratégicas, vendo que o inimigo estava mais perigoso, ele estava tomando outras decisões, não é? Trabalhando com uma mão, com a outra, com a espada preparada, atento para a trombeta se tocar. E ele tomou mais uma decisão, é que as pessoas que moravam fora de Jerusalém, ele disse, vocês vão ficar trabalhando com a reparação do muro que tiver em frente à tua casa. E outra coisa, eu quero que dentro do possível, vocês lutem perto da família de vocês. Meu irmão, o cara se esforça mais, não é? Tu vendo teu filho aqui, tu lutando aqui. Aliás, era uma tática, eu fui ver isso aí, era uma tática de Israel. Eles lutavam muito envolvendo famílias. Então, se eu morava aqui, eu estou reconstruindo essa parte do muro aqui, se possível. Quem morava fora, estava tudo trabalhando mais ou menos perto do muro. E se tivesse guerra, se eu fosse haver uma guerra, eu vou estar lutando e minha família vai estar comigo junto. E eu vou estar trabalhando e lutando junto dos meus familiares. Isso foi uma decisão de Neemias que todos aceitaram, que era muito prático isso em Israel. Era uma prática de lutar por suas famílias de uma maneira aguerrida. Aguerrida. Então, é uma coisa muito importante. Você vê que quando Golias veio enfrentar Davi, antes dele lutar, ele veio todo preparado, aquele homem gigante. Tinha mais um cara na frente dele, eram dois que vieram, na verdade eram dois. O moço, Davi veio sozinho, uma funda, uma pedra, 3 pedras. Antes dele partir para Davi, ele escarneceu Davi. Quem é tu que vem lutar? Tu está lutando com quem? Com um cão? Porque tu vem com pedra e vem com fundo. Escarneceu.
Ele veio todo com espada, com armadura, né? Só tinha isso aqui, onde a pedra bateu. Mas ele, todo preparado, ainda precisou escarnecer. Tu vê que a tática de Satanás, ele diminui, ele escarnece, empobrece a pessoa, acusa a pessoa. Até com Davi, um garoto, que Saul não queria, não, tu é um garoto ainda, 17 anos, tu não pode enfrentar um gigante desse, com pedras e com... Ele escarneceu primeiro, para depois ele partir para Davi. Então, é uma tática realmente que a gente precisa estar preparado para isso. No lugar onde ouvis o som da trombeta, vocês vão se juntar conosco, o nosso Deus, nós vamos estar juntos para a luta, e o nosso Deus vai pelejar conosco. Risquem isso na Bíblia de vocês, porque isso, você tem que saber disso aqui, que você não pode estar longe, você tem que fazer sua estratégia de guerra também, a célula, você e sua esposa, para a família, no lugar onde ouvides o som da trombeta, ali, verso 20, vós vos ajuntareis conosco, ele se colocou logo, Neemias, e eu estarei lá também, o líder diz, não, vocês vão e eu fico, tu não vai para frente, líder, tu não vai para frente, e vocês vão se ajuntar conosco, eu tô lá também, e Deus é quem vai lutar por nós. Isso é importante. Você quer vitória na sua casa, na sua família? As estratégias são dadas. 21. Assim trabalhávamos na obra. A metade deles tinha as lanças, desde a subida da manhã até o final da tardezinha, ao sair das estrelas. Aumentaram o turno de trabalho, aumentaram a tática, colocaram as duas coisas, trabalho e espada, potencializaram-se. Assim trabalhavam na obra. A metade deles tinha as lanças, desde a subida até o raiar do dia e até uma noitezinha. Verso 22, também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda. Aqueles que vinham, trabalhavam, depois voltavam para a sua casa, não, vocês não voltam mais, vocês vão ficar aqui conosco. É mais gente que eu vou ter para lutar. É menos perigo que vocês vão correr na volta. Na volta eles podem pegar vocês. Vocês vêm e ficam aqui. Não voltem. Então, você vê que Neemias está participando ativamente na supervisão, nas decisões, nas tomadas de posições, no fortalecimento, na oração, no encorajamento, na disciplina, no amor. Você vê que líder espetacular. Que líder espetacular. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha sua arma e água na mão. Você vê que a tática dele, embora sabendo que Deus ia lutar por eles, mas a participação ativa na guerra espiritual. Guerra espiritual, a gente ganha trabalhando, reagindo, não é? E tendo vitórias. Conclusão, gente, que batalha você está enfrentando? Agora eu vou aplicar para mim. Não adianta saber tanta coisa. Agora, qual é a aplicação para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para a minha célula? Agora que nós vamos ver. Que batalha você está enfrentando? Na família, na profissão, na escola, na faculdade? Eu botei várias coisas aqui. No trabalho, no teu ministério na igreja, na tua célula, na tua liderança de célula, com teus filhos, no teu relacionamento lá fora com os amigos, na área de trabalho, então, um lugar difícil. Procure detectar, gente. Isso é guerra espiritual. Segunda, vocês vão discutir isso nas células, né? Porque a célula é espetacular, que eu acho, porque tem essas oportunidades. Quais as áreas que o inimigo ataca?
Autoestima, tem gente que é na autoestima, o cara se acha sempre inferiorizado. É difícil ele vencer. Qual é a área que ele está te atacando? É na saúde. Tem gente que é atacado muito na saúde, gente. Tem gente que é muito atacado na saúde. É na área financeira. É na área de relacionamento, é uma área difícil essas duas áreas, financeira e relacionamento. Você precisa lutar, guerrear, não aceita, não aceita. Deus vai te dar vitória, vai te dar sabedoria para fazer outras coisas, para ganhar mais. Vai dar. Para empregar filhos, Deus vai dar sabedoria. Você tem que tirar esse desestímulo, desencorajamento, autoestima baixa, complexo de inferioridade. Onde é que Satanás está agindo na tua vida? Terceiro lugar, a pergunta que é a mais importante para vocês levarem para casa, para a célula. Se abrirem na célula, a célula é um lugar que se abre. Como você tem reagido contra os inimigos teus? Inimigos espirituais, que estão usando, às vezes, pessoas contra ti. Às vezes está usando pessoas, mas não é aquela pessoa que eu vou brigar hoje em dia. A guerra é lá em cima. Principados e potestades. Mas às vezes eu preciso pedir perdão para aquela pessoa. Às vezes eu preciso me humilhar para aquela pessoa. Às vezes eu preciso conversar com aquela pessoa que o inimigo está usando contra mim. Às vezes aquela pessoa não é amada, implica com todo mundo, tem dificuldade de relacionamento, não é amado. Às vezes tem uma fraqueza sexual, fraqueza em outras áreas, ira com frequência, algum ódio com frequência, amargura. Onde é que eu vou? Onde é que o inimigo tem agido e qual tem sido a tua reação contra teus inimigos espirituais? Lembrete, já, lembrai do Senhor e peleja. Amém, meus irmãos? Que vocês levem essa mensagem de Neemias, esse grande homem, esse grande livro, para a gente poder ter vitórias muito maiores na nossa vida lá fora. Amém.